Bem-vindos ao Capacite Podcast. Hoje vamos iniciar aí o nosso terceiro episódio, compartilhando com vocês mais um pouco de conteúdo sobre comércio exterior. Nosso tema de hoje é sobre exportações, qual que é a potência do Brasil. E hoje com um convidado especial, especialista em comércio exterior, um amigo que o comércio exterior nos deu, para mim, para o Alisson e para a Sept. O Andrei, ele é empresário, vai falar um pouquinho dele. Inclusive, é um parceiro nosso de negócios. Bem-vindo, Andrei. Obrigado a todos. E é um prazer enorme estar aqui com vocês em mais esse podcast. Então, lá se vão 18 anos no comércio exterior, 18 anos à frente da Imporlog e como trader atuando perante os clientes, né, na busca de produtos ou levando o produto para outros países. São 18 anos de bagagem aí que acho que a gente pode colaborar com alguma coisa e sempre aprendendo um pouco mais, né? Que legal, com certeza. Quando a gente pensou em exportação, em fazer um tema desse no podcast, com certeza o Andrei foi uma das pessoas que eu pensei. O Andrei, como eu comentei, é um parceiro de negócios hoje. A gente consegue conectar as pontas e tenho aprendido com ele. Então, acho que vai ser um podcast bem bacana a gente trazer um pouquinho do nosso conhecimento e um pouquinho de como que está esse mercado hoje. Então, bem-vindo, Andrei. Feliz por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos bater um papo, então. Vamos lá. Bom, pessoal, nesse primeiro momento eu vou pedir para o Andrei, de forma simples e rápida, para quem não conhece o que é exportação, passar o conceito para a gente. E depois a gente começa um bate-papo, vamos trazer alguns números. Se quiser falar exportação e importação, só para diferencial para o pessoal. Para aqueles que estão fora, né, do nosso negócio, são leigos nesse setor. Ou estão querendo entrar. Um mercado super aquecido, né, de comércio exterior, né, Andrei? Com o dólar alto, né, então a vantagem fica realmente para a exportação. E a exportação nada mais é do que você mandar para fora, né, do seu país produtos que você fabrica ou produtos que você comercializa, de alguma forma, compra, né, de um produtor. Enfim, de forma bem simples. É o inverso da importação. Ao invés de você trazer algo de fora, você está mandando algo para fora da sua fronteira, né, para fora do seu país. Legal. Eu trouxe alguns dados para compartilhar com vocês, gente, que eu pesquisei, são bem atuais, para vocês entenderem como que o Brasil está posicionado hoje na exportação, tá, Andrei? Então, vamos lá. O Brasil ele é campeão em exportação de soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, café e carnes bovinas e o frango. Esse é o primeiro dado que eu quis trazer para a gente conversar um pouquinho. O segundo dele, quais que são os 10 principais países consumidores das exportações brasileiras? Vamos falar de forma respectiva, né? Top 1, China, Estados Unidos, Países Baixos, Argentina, Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha, Coreia do Sul. Então, esses são os países que mais hoje compram do Brasil. Correto. E falando um pouquinho também de números, que eu acho legal, que o Brasil se tornou nos últimos 50 anos, em vez de ser o maior importador de alimentos, é um dos maiores exportadores, né? Então, assim, o Brasil é muito forte no agro, né, Andrei? Verdade. Foi um trabalho muito bem feito até por algumas instituições governamentais também, né? Logicamente tem grande parte dessa culpa boa, vamos dizer assim, né, do agronegócio são realmente os empresários, empresários rurais, os produtores, né, mas o governo também, um trabalho através da EPAGRE, por exemplo, desenvolvendo cada vez melhores formas, né, e melhores sementes, selecionando, né, sementes, enfim, trazendo tecnologia para o agro. Isso ajudou a gente a expandir os nossos negócios ao longo das décadas. Que legal. Gente, vamos começar aqui um bate-papo com o Andrei e a gente vai trazendo dados para vocês durante esse podcast, que é legal a gente ver essa diferença, né, com números. Andrei, qual que você acha que é a dificuldade hoje dos brasileiros em crescer em outros lugares, né? Eu pesquisei aqui uns dados bem recentes para a gente estar falando. O Banco Asiático de Desenvolvimento espera um crescimento de 4,6% este ano, comparado a 2022, ou seja, para 2023. Tirando a China, que só para a China o Brasil tem uma expectativa de um crescimento de 5%. Uhum. Tá?
E entre 2010 e 2022, ou seja, esses últimos 12 anos, as exportações para a Ásia sem China, que são parte da Ásia, sem considerando o país da China, tiveram um crescimento de 104%. Ou seja, um crescimento absurdo. Exponencial, né? O que é muito bom, né? É um mercado a ser explorado, a gente ainda está engatinhando nisso, como a gente falou, faz menos de 50 anos que o Brasil tem crescido tanto. E na tua visão, qual que é a dificuldade hoje do Brasil crescer para outros lugares a não ser a China, que é o top 1, né? Por que a gente tem essa demanda reprimida? Na minha opinião, eu vejo que nós brasileiros, na verdade, pensando até como produtor ou como um industrial, né, brasileiro, nós ainda pensamos muito dentro da caixinha, vamos dizer assim, e nós somos a nossa própria barreira. Concordo. Por incrível que pareça, a maioria dos clientes que vem conversar para poder iniciar alguma tratativa de exportação, eles têm a cabeça muito fechada no quesito de investimento. Sim. Eles acham, né? Às vezes as pessoas pensam que é só nós colocarmos é igual colocar um produto na prateleira de um supermercado. E não é. Existe um investimento, existe um tempo de maturação, um trabalho a ser feito, no mínimo de 6 meses, né? Até 1 ano, para você realmente conquistar um cliente lá fora. Através de visitação, através de feira, enfim, N fatores para a gente conseguir colocar o produto desse cliente lá fora. Mas o próprio empresário aqui dentro, ele ainda não foi, vamos dizer, aculturado. Não foi aculturado ao longo dos anos para pensar como exportador. Nós ainda pensamos como importador. Como importador. Ainda dentro desse cenário, eu trouxe aqui mais um número para a gente compartilhar. O Brasil hoje, dentro do nosso PIB, apenas 15% faz parte das exportações, né? E temos aí outros países que é 48%, 50%. Falando ainda dentro desse contexto, Andrei, dos empresários, do pensamento da sociedade, das empresas como um todo, por que a gente não pensa em outros setores para exportar? Por exemplo, o Brasil é referência em algumas roupas, modelos, biquínis, máquinas. Até a gente conversou aqui nos bastidores, o Brasil ganhou alguns prêmios aí há poucas semanas atrás em robótica, em tecnologia. O Brasil tem um espaço, tem crescido. Por que a gente não foca em outras modalidades de exportação? Por que esses empresários não despertam para isso? Eu, na verdade, até para ajudar nos números aí, para colaborar, nós temos 19 milhões de empresas hoje no Brasil, apenas se eu não me engano, 0,16% são exportadores. Nossa, muito pouco. Olha só o espaço. E desses 19 milhões, 700 mil são indústrias, conforme o seu KINAI, né, para esse fim, são indústrias. 3% dessas indústrias são exportadoras. Nossa, muito Então, nós temos pouco. um espaço muito grande. E volta ao que nós falamos há pouco sobre a mentalidade, mas eu vejo também acho que falta um pouco, talvez, um pouco mais de trabalho de alguns órgãos do governo em si, para poder incentivar essas pessoas, ou não só incentivar, realmente trazer de forma, com materialidade para eles, um ensinamento sobre exportar. Conhecimento. Legal. Eu vejo que falta muito isso. Muito. Eu acho que até a gente pode aproveitar o gancho e esclarecer para o pessoal que é bem diferente da importação. O próprio recolhimento de tributos, né, Andrei? Queres comentar um pouquinho com o pessoal sobre isso, né? Na importação a gente tem IPI, PIS, COFINS, ICMS, né, o imposto estadual. E na exportação, para quem não conhece, né, esse podcast é aberto, né, gente? A gente tem gente começando na área de Comex, tem gente que já está. Verdade. Vamos só esclarecer para o pessoal que, como a gente está falando, talvez traga um conhecimento para algum empresário que desperte aí para esse setor. Então, hoje não existe nenhum recolhimento para impostos no momento da exportação. Para aquelas empresas, né, para aquele empresário que ainda não obtém esse conhecimento, os impostos eles são suspensos, né? Então é uma vantagem para a gente poder ser competitivo lá fora. Não adianta só o dólar estar
favorável para a exportação, mas nós temos também que ter algum tipo de vantagem competitiva. Legal. E nesse quesito, no Brasil, ainda temos os impostos suspensos, né? Ainda? Ainda, que continue por muito tempo. E uma outra... um outro imposto que tem sobre a exportação, aí é só o contribuição social sobre lucro líquido. Sim. E imposto de renda na fonte, que, se não me falha a memória, é em torno de 2,2%, algo nesse sentido, sobre o lucro. Legal. Né, sobre a diferença da compra para a venda, então no lucro. Então o imposto é bem baixo. Bem baixo. E isso não é barreira para a pessoa exportar. Exato. Até vamos trazer um pouquinho do contexto. Então, alguns passos para exportar, eu acho que a gente pode até definir aqui juntos para apresentar para o pessoal, né? Número 1, ter uma empresa aberta, né, um CNPJ simples, presumido ou real. Número 2, ter o seu radar para exportar. Esse radar não é como na importação, que tem limite. 50 mil dólares, 150 mil dólares, limitado. Não, na exportação não precisa desse limite, é o radar simples de 50 mil dólares. Número 3, qualificar o teu produto, né, para estar fazendo essa exportação, cumprir todas as exigências. 4, achar os seus clientes lá fora. E aí entra a ajuda do trader, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essas qualificações que pode estar dando esse suporte para as empresas, né? Sim. E número 5, contratar aí o modal. Qual o modal vai ser, né? Marítimo, aéreo, rodoviário. Então, aí trazendo um pouquinho de esclarecimento e informação também no podcast. Eu acho legal a gente dar só esse contexto. Bom, bem bacana. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma polêmica que tivemos há um mês atrás, né? Foi em abril. Acho que foi em abril, começo de abril. Começo de abril, referente ao acordo entre a China e o Brasil sobre a moeda, né, do dólar. A China tem buscado cada vez mais sair do guarda-chuva dos Estados Unidos, e o dólar é a principal moeda hoje no comércio internacional. E esse acordo que o Brasil fez com o governo da China busca que a moeda yuan e real possa ser a transação comercial e não mais o dólar, né? Isso não é exigido, é uma opção dos importadores e exportadores, né? Como que tu vê essa questão a curto prazo e a longo prazo, Andrei? Eu acho que a gente pode falar desse acordo em específico, e tu acredita que possa ocorrer com outros países a mudança do acordo da moeda? Do acordo da moeda. Eu, com toda sinceridade, na minha opinião, eu acho que isso veio de uma forma muito, muito rápida, sem muito estudo até. Eu vejo que foi mais política do que um acordo comercial em si. Eu estou vendo muito isso como política. Então, como eu estou enxergando isso muito de forma política, essa situação, eu, a curto prazo, não vejo os empresários realmente migrando, aderindo, porque não vejo a necessidade. Por mais que você possa fechar o seu câmbio numa moeda local, com a China, né, numa moeda chinesa, na hora de fazer o registro, na hora de realmente declarar a importação... Eu ia falar isso agora. Por exemplo, até a gente tem várias importações que vêm da Europa. Sim. Mas no momento do registro da DI, tu tem que fazer a conversão pro dólar para depois, né? Então, assim, eu também tenho a mesma opinião, assim. Por mais que existe esse desejo em até uma aproximação com a China, como foi o objetivo do governo brasileiro, eu acredito que é difícil tomar conta e ter essa virada de chave das empresas, né? Porque é uma mudança que para muitos pode ser simples, mas não faz muito sentido, porque no final das contas, na conta final, é o dólar que vai fazer... É o dólar que vai prevalecer. É o dólar que manda, né? É o dólar que vai prevalecer. Então, logicamente, aí vamos ver a longo prazo. O que isso vai refletir ao longo prazo? Será que os Estados Unidos vai realmente perder a força? O dólar vai perder a força? Eu, sinceramente, não sei dizer. Eu vejo que, a longo prazo ainda, por ser algo político, na minha opinião, por ser algo político, o jogo pode mudar, né? De 4 em 4 anos, quem sabe o jogo vira, e a gente não sabe o que um próximo governo vai apoiar. Então, por isso que eu não vejo prosperar aí a longo prazo, não tenho certeza nenhuma quanto a esse acordo. A curto prazo, eu não enxergo, pelo menos com vários clientes que já conversamos, o que eles querem é pagar.
Como eu vou pagar? Não quero saber, eu quero pagar. É isso que o cliente quer. Quando vai resolver, fazer a compra da moeda. a operação, vou pagar, né? E trazer mercadoria. Então, para eles não importa se é em yuan, se é em dólar. O que importa é trazer mercadoria. A operação para nós aqui é em dólar, então acaba sendo a mesma coisa. Legal. Agora vamos entrar um pouquinho dentro da função principal de um trader no mercado de comércio exterior, né? Hoje é uma profissão que é falada, é discutida, mas há poucos profissionais capacitados. Eu vejo isso até por atuar no comércio exterior. Hoje a gente tem a Sept, né? Eu aproveito aqui para agradecer a Sept, é a patrocinadora oficial do Capacite Podcast. Mais uma vez, mandar um abraço para os meus sócios aí, agradecer o apoio e tudo que a gente está construindo. Realmente o objetivo da Sept e do Capacite é trazer informação de qualidade, é conseguir contribuir com as pessoas e elevar o nível do nosso comércio exterior, né, Andrei? Exatamente. E então, falando um pouquinho de trader, né, do objetivo e de como um trader pode apoiar as empresas, né? Hoje, dentro do teu portfólio de serviços, né, o Andrei tem a empresa dele, uma importadora, e também atua hoje em busca de clientes lá fora, em busca também de fornecedores, né? Correto. Comenta um pouquinho pra gente sobre as funções, né? Qual que é o teu leque hoje de trabalho, até a nível de curiosidade do pessoal. A gente sabe que tem algumas barreiras aí, como as línguas estrangeiras, tem a questão das viagens, participação em feiras, que é importante. O Andrei conhece aí vários países, já participou de bastante eventos nesse sentido. Conta um pouquinho pra gente. Queria que tu falasse um pouquinho, tanto da tua operação dia a dia, a partir do momento que tu recebe uma demanda, por exemplo, tu tem que correr atrás, como os teus desafios hoje, tanto para conversar com a empresa que está querendo exportar, ou importar. Porque às vezes não entende, né, que é realmente complicado, que não é tão simples a busca, né? Até nos bastidores a gente conversou, eu já recebi ligação, pessoal, eu tenho uma cachaça boa aqui, quero levar para fora, Tuane. Já recebi ligações assim, nesse sentido. Cachaça, açaí. Açaí, isso. Nossa, é o que mais procuram. Então conta um pouquinho pra gente aí dessa tua rotina e desse teu desafio. Bom, vamos falar na exportação primeiro? Isso. Na exportação, você citou um produto aí que acontece muito acontece muito no nosso caso, pessoas que ligam ou que mandam e-mail sobre exportação de cachaça, né? As pessoas acham que todos os países vão querer comprar a nossa cachaça e que é só chegar e exportar. Cachaça, pão de queijo, açaí, são sempre esses produtos. E qual é o nosso papel? Primeira coisa, transparência. Transparência com o cliente, porque às vezes o cliente, logicamente, ele vem com uma ideia desconhecendo o setor, então vem com uma ideia do que nós falamos lá no começo, de não querer investir, de ter o produto, mas o meu produto está aqui, se você tiver alguém lá fora, eu estou vendendo. É mais ou menos isso. Então a gente tem que conversar com esse cliente, mostrar para ele a realidade, qual é o valor aproximado que ele vai investir para colocar um produto lá fora, posicionar esse produto lá no mercado, e o posicionamento começa aqui dentro. Eu vejo assim, eu sempre falo para os clientes, vocês têm que enxergar, mesmo que nem a pessoa exporte, ela tem que enxergar que qualquer produto que está na prateleira aqui dentro já é concorrente e que os produtos importados são concorrentes. E de que forma? Se você vê que um produto importado ele já está vindo, rotulação em português, em inglês e espanhol, ele está preparado para o mercado. O porquê que você não vai preparar o teu produto para estar aqui dentro do Brasil? Top. Já ter uma rotulação em inglês, em português, em espanhol. Então, a partir do momento da rotulação do teu produto, preparar a embalagem, se é um produto que já tem uma grande participação no mercado, daí sim nós vamos começar a pensar no mercado externo. Então, primeiro ponto que é crucial é como está o teu produto aqui dentro. Estruturar isso, Estruturar ele aqui dentro, para depois a gente pensar em colocar ele lá fora. Essa parte foi feita? Ok, então vamos levar o mercado lá fora. De que forma? Feira. Eu vejo como uma principal porta de entrada de um produto ao exterior é uma feira. Não importa em qual país. A feira é uma grande vitrine. E o custo de uma feira lá fora é sempre mais baixo, na sua maioria,
as feiras lá são mais baratas que a nossa. Sério? Para poder expor um produto, um stand, né? Tamanho Nossa, não sabia standard, isso aí. vamos dizer 3x3, as feiras são mais baratas do que o custo da nossa feira aqui dentro. Olha, que legal. Então, às vezes as pessoas pensam numa exportação como um bicho de 7 cabeças, né? Na hora de realmente colocar para funcionar. Por um lado, pensam dessa forma, e por outro, que não querem, né, um investimento em si. Então, o investimento não é muito alto e não está longe do alcance das empresas. E das empresas de manufaturados. Né? A gente tem que, talvez, tentar fazer que essas pessoas entendam que exportação não é agronegócio somente. Isso aí, acho que isso é bem importante. Isso na exportação. E na importação, o trabalho ele é inverso. O que eu acabei de falar sobre transparência, então o que eu sempre falo com os clientes. No primeiro assunto que eles vêm falar conosco, olha, eu vi um produto, isso aconteceu semana passada. O cliente, um pretenso cliente, ele foi para uma feira, lá para Canton Fair, e muitos vão sem um foco, então anda a feira toda, que é imensa. Né? São 3 semanas de feira, né? Cada semana é um segmento. Eu sempre falo para as pessoas terem uma noção aqui do tamanho. Para quem conhece o AMB, é o mais conhecido, né? O AMB em São Paulo. Então pensa no pavilhão do AMB, coloca 4 pavilhões e tem alguns que são com 3 andares, 3 AMB um em cima do outro. Então 4 e 3 andares. Esse é o tamanho de um pavilhão. Nossa. Dos 16 ou 18, se eu não me engano, que tem agora lá, é mais ou menos isso. Então, olha a imensidão. Então, a pessoa primeiro tem que ir com foco, objetivo, um objetivo, e outro é fazer o estudo do produto. O estudo aqui dentro, a gente olhar a NCM, saber quais são as barreiras, né? Se existe alguma barreira quanto à importação de um produto, os impostos a serem pagos, qual é o canal de venda desse produto. Não é só trazer, você vai colocar e deixar no estoque para depois pensar na área comercial. Né? Você está trazendo por uma demanda ou você está trazendo para uma oferta, para chegar aqui e pensar o que você vai fazer? Porque tem muita gente que assim, eu achei legal e tá barato. E eu acho que vai dar certo no Brasil. Eu acho que vai dar certo. Então ele está trazendo para uma oferta. Chega aqui, ele vai ver o que ele vai fazer. Esse é o problema é um dos problemas ou dos fatores de quem quer que desenvolver um produto negativo novo, de quem quer desenvolver o produto, seja na exportação ou, nesse caso, na importação. É a falta também de estudo. Legal. Antecipadamente. Né? Ô, Andrei, vou pedir para a gente esclarecer um pouquinho, assim, no sentido né? Tu recebeu uma demanda de alguém que nunca exportou e e deseja exportar, né? Às vezes a pessoa nem sabe para qual país ela quer vender. Como eu digo, eu tenho o produto e eu quero vender. Você tem cliente? Isso, você tem cliente, como que tu identifica? Hoje vocês fazem um estudo de mercado, estuda economia, estuda cultura, tem que estudar os concorrentes desse cara lá fora. Então, acho que é todo um projeto que vocês têm que montar para viabilizar. E isso leva um tempo de maturação. Até você falou um pouquinho no início, né? Então, uns 6 meses a 1 ano? No mínimo uns 6 meses. Porque quando a pessoa traz um produto novo para poder exportar, primeira coisa que nós vamos olhar esse produto. Fora a primeira parte que nós já falamos, né, sobre o preparo do produto em si. Então, não importa qual seja o produto, nós vamos olhar. Peraí, esse produto tem um player, ou os players, né? É um produto que tem uma demanda, mas ele já é dominado por grandes empresas no mercado? Não, já é dominado. Então, peraí, existe algumas barreiras em termos de concorrência. Quais são os mercados que esses players atuam? Então, a gente começa a ver até onde esse produto ele tem uma elasticidade em termos de volume de venda. Né? Então, primeiro a gente faz essa consulta, vamos dizer assim, sobre esse produto. Não, é um produto que ele tem, vamos supor, é um produto... o pessoal falamos agora há pouco da cachaça e açaí. Né? Açaí, nós tivemos um caso no Nordeste lá, alguém que ofereceu açaí congelado. Ok, para você exportar um açaí congelado, açaí já pronto, né? Na pasta em si. Então, qual que é o mercado?
olhamos Europa, olhamos Estados Unidos. Não, Estados Unidos tem mais mercado. O mercado americano ele é muito pungente, né? Muito consumidor. Então, olhando para o mercado americano, perfeito. Vamos achar distribuidores, mas quais distribuidores? É aqueles que já atuam com algum tipo de produto congelado ou resfriado, porque tem que ter câmara fria. Fornecedor, teu produto é bom para o mercado americano, mas você está a fim de investir num primeiro estoque, em colocar lá nos Estados Unidos para um distribuidor? Então, alguns procedimentos que a gente começa a desenhar apresentar, e né? apresentar, leva no mínimo 6 meses, porque é pegar o produto, procurar alguém lá fora, ver quem tem, quem não tem interesse. Dentro desses 6 meses, não conseguimos nada de sucesso, porque tem o sucesso e tem a taxa do insucesso, que não está dando certo. Então, está na hora de investir, o teu produto tem potencial, está na hora de investir numa feira. Então, a feira a gente sempre deixa para o final. Entendi. A primeira coisa é realmente a busca em network, contatos que nós já temos, né, no mercado, para poder definir qual vai ser a estratégia. Vai ser essa ou vamos ter que partir para outro plano? Que legal, top. Agora vamos falar, acho que a gente pode avançar dentro desse contexto, né? A partir do momento que deu certo, por exemplo, um projeto desse. Vamos falar um pouquinho de documentação para o pessoal entender. O primeiro documento a ser preparado a partir do momento em que foi negociada uma exportação do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Comenta um pouquinho com a gente. Então, é a fatura pro forma. Esse é o primeiro documento que dá o start na operação, que se trata das negociações, né? Correto. Podemos entender, para as pessoas que não conhecem entender, um pré-pedido. Seria o famoso pré-pedido. Então, é a fatura pro forma. Primeira coisa é isso, onde você vai colocar todos os detalhes comerciais da mercadoria, a sua negociação, né? Que está sendo feito, valores, forma de pagamento, quantidade, enfim, o seu canal bancário, todas as instruções para passar ao cliente, isso numa exportação, né? Isso, exportação. Para passar para o cliente lá fora, para daí ele dar o aceite nessa proforma ou ele fazer alguma outra exigência. Sim, né? para alguma alteração. Isso, alguma alteração, alguma adequação, até para ele ver quais são as informações da nossa proforma e dar um retorno, dizer, olha, mas aqui no meu país eu preciso de tal coisa, preciso de tal documento, porque cada país tem a sua particularidade na aduana, né? a sua burocracia. E entraram em acordo, ambas as partes assinaram aí essa fatura pro forma, parte para o próximo documento. A invoice. A invoice. Isso. A tão sonhada invoice, quem vai exportar a primeira vez. Legal. Que basicamente é um espelho, vamos dizer assim, da fatura, também com os dados comerciais da carga, do acordo em si. Legal. Aí depois da fatura nós temos o packing list, né? Isso. Qual que é a diferença do packing list para a fatura, Andrei? Só para esclarecer para o pessoal. De forma bem simples. Um fala os dados comerciais da carga e o outro fala sobre os dados físicos da carga. Peso, quantidade, cubagem, forma de embalagem. São os dados físicos da carga para a pessoa poder entender e interpretar de como a carga vai chegar para ela e até ela se preparar para isso. Para uma descarga, né? Sim. Uma desova, saber como vai armazenar e tudo mais. E poder informar na aduana, na forma de registrar, qual é a descrição correta, se é em caixa, se é em saca, se é em pallets, enfim. Legal. E aí partimos então para o conhecimento de embarque, né? Que é onde é definido qual modal essa exportação vai acontecer. Correto. Então, temos marítimo, aéreo, rodoviário. O mais simples, vamos dizer, o básico para nós. O padrão da exportação é o marítimo, né? É o marítimo. Tem o aéreo, né? Cosméticos, por exemplo, algumas coisas nós mandamos aéreo, pela agilidade e para mandar pouca quantidade, porque às vezes no aéreo 1 metro cúbico vai muita coisa, depende do tipo de cosmético, e tem um valor agregado. Então, a gente opta pelo aéreo. Mas para quem não tem pressa, e realmente baixar bem o custo, o modal é o marítimo. E por último, o certificado de origem, né? Confirmando que esse produto é brasileiro, mas não é exigido para todos os produtos, né? Eu estava me explicando. Alguns países, aí lá na Proforma, no início, o cliente já vai até falar, olha, para o meu país, para esse produto, eu preciso do certificado de origem, de um imposto e tudo mais, né? Isso.
Então, para alguns, eles não há essa exigência. Falando um pouquinho de commodities, né? Quais que são os documentos? Quer falar um pouquinho para a gente Um monte. a diferença aí? Não, só para trazer um contexto para o pessoal de forma... Fora esses documentos que nós citamos, podemos dizer na parte do agro, né? Tem o fitossanitário, né? Tem também o certificado fitossanitário, na madeira o HT, e também outros documentos que são antes da negociação, ao invés de nós negociarmos através de uma proforma, o namoro, vamos dizer assim, entre o seller, né, o vendedor e o cliente lá fora, começamos muito antes até, na commodities, através de uma LOI, por exemplo, que é uma tradução simples para entender, uma carta de intenção de compra. Então, esse cliente que pretende comprar tal produto, açúcar, por exemplo, eles enviam para nós essa LOI com uma intenção de compra, onde vão estar as descrições de quantidade, o target price, né, enfim, o preço-alvo deles, né, a pagar nesse produto, e daí a gente começa numa negociação onde nós vamos estudar essa empresa, vamos depois retornar com outro tipo de contrato, como uma NCNJ, que é um contrato de confidencialidade, para depois aí partir para uma FCO, né, que é uma oferta de venda do produto. Depois temos a ICPO, que daí o cliente vai voltar para nós, que seria uma intenção irrevogável, vamos dizer assim, de compra, uma intenção firme de compra, e daí já parte para um contrato, né, um draft de um contrato e depois um contrato. Então é muito mais demorado, tem algumas etapas, porque envolve sistema financeiro, o sistema bancário, com carta de crédito para pagamento. Isso é legal. Lógico, não vamos entrar de forma profunda, mas é legal até a gente comentar, lembrei agora quando tu falou do açúcar, produtos desse segmento são contratos, né? Então, assim, existe uma honra a ser cumprida de quem vai produzir e entregar e de quem vai comprar, né? Isso. Porque é um contrato, normalmente, hoje, um contrato de açúcar é 12 meses? Na sua maioria são 12 meses. 12 meses. O ideal, no mínimo, são 12 meses. Tem alguns contratos, algumas vendas spot, mas difícil você conseguir o seller que queira trabalhar por 30 dias. É um produto que é muito disputado no mercado e é um contrato de 12 meses. Legal. E é um mercado bem complicado porque tem os players, né, no mercado, e também nós temos o medo de ambas as partes. Então tem o medo de quem exporta, que ele quer exportar, mas ele quer exportar para algo real e receber, por mais que envolva carta de crédito, né, envolva, enfim, DLC, SBLC, mas mesmo assim, quem está exportando sempre quer ter aquela garantia. E para quem está importando, né, para o cliente que está buscando esse produto, eles também têm um medo, porque no mercado, principalmente do Brasil, existe muito golpe, mas na commodities existe muito mesmo, principalmente em produtos frigorificados, né? Então, eles têm o medo até de dar o passo seguinte na negociação. Na sua maioria querem estar aqui presencialmente, querem vir, porque até realmente eles confiarem de fato, para enviar a documentação que a gente precisa, é uma barreira. Porque os golpistas aqui, eles precisam de uma única coisa, documentação. Que às vezes as pessoas pensam que na commodity, a exportação, alguém mandar o dinheiro lá, né, fazer uma transferência, e aqui o cara vai pegar o dinheiro e não vai mandar mercadoria. Não. Isso é o mínimo que acontece. O principal do que acontece de ruim é a transação de documentos. E quadrilhas aqui utilizam desses documentos para levantar empréstimos bancários, para antecipar uma exportação que nunca vai acontecer. Nossa. Então, isso atrapalha bastante para o cliente lá fora e para nós aqui dentro que queremos trabalhar e avançar numa negociação. Olha só, isso aí eu não sabia. Aprendizados, muitos aprendizados hoje. É bem complicado. Legal. Eu anotei aqui para a gente falar um pouquinho sobre as exportações de madeira, né? O Brasil hoje, Santa Catarina é um grande polo de exportação de madeira. Santos
compensado, madeira bruta, portas, cercas, e um dos grandes mercados que compram no Brasil é os Estados Unidos, para casas e tudo mais. Durante a pandemia, a gente viu os fretes subirem tanto na Impo quanto na Expo, né? Na Impo a gente chegou a ver $15 mil num container. E na Expo eu cheguei a ver 10, 11 mil dólares numa exportação para os Estados Unidos, Costa Leste, tudo mais. Aqui tem 2 fatores que eu quero comentar. Número 1, a Rússia perdeu muito espaço. A Rússia é um grande exportador de madeira e devido à guerra na Ucrânia, acabou dando espaço para os outros players, né? O Brasil foi um deles, então isso acabou abrindo algumas portas. Mas, em contrapartida, esses fretes nas alturas acabou inviabilizando as operações, porque a exportação de madeira é um valor muito baixo, né, Andrei? Então... Verdade. Esse é o grande problema da madeira, é o valor. Agora voltou a baixar bastante, né? A gente está sentindo um fôlego novamente sobre isso. Eu trouxe a nível de curiosidade, mas a madeira realmente é um grande setor aqui para o Estado e para o Estado de Santos também. E realmente essa questão da guerra da Ucrânia, falando um pouquinho disso, que loucura, né? Que isso não acaba, gente. De um lado é triste, né, a gente pensar e nada mais do que, como nós falamos no início, sobre a política, né, das moedas. A política é sempre aquela ideia do domínio, né, sobre os setores, quem pode mais. E, infelizmente, as pessoas, né, os civis, que sofrem com isso. É bem triste. E no comércio internacional isso afeta demais, muito. Né? Eu falo que bagunça realmente o mercado. Então, abre as portas, né, para algumas coisas, para algumas oportunidades, porque o leste europeu ele é muito forte, a Rússia, né, como você bem citou, na madeira. Madeira, grãos, fertilizantes, né? Então, por um lado, tem essa força que daí eles estão perdendo, ou melhor, estão dando de mão beijada alguns mercados, devido a tudo que está acontecendo lá. E, por outro lado, nós não conseguimos aproveitar, de alguma forma, isso na sua plenitude, somente devido realmente ao frete. O frete ele subiu muito. E o próprio combustível, né, que internamente a Rússia disponibilizava para as cidades vizinhas, países vizinhos, e isso encareceu muito o frete rodoviário lá na Europa, né? Nós temos Fecharam as torneiras, como a gente fala. Então, hoje está tão difícil importar da Europa, ali, daquela região, como até a retirada para levar para algum porto próximo. Então, assim, está bem caótico, né, essa situação, e sem previsão de acabar, não tem previsão de acabar. E abriu, né, ou melhor, abriram alguns mercados, algumas oportunidades para o Brasil em exportação, não só de grãos, mas também de produtos frigorificados, de carne em específico, para o mercado europeu. Sim. Por falta, né, do atendimento daquele mercado. E nos Estados Unidos a madeira, quando eu percebi que começou a abrir uma oportunidade até para aumentar as exportações do nosso polo produtor aqui, que é muito, muito forte no Brasil, não só da madeira bruta, né? Estou falando da madeira no geral, que é a madeira processada, né? As portas, as cercas, como um todo, móveis. Então, nós não conseguimos surfar 100% na plenitude devido somente ao custo. Ficou muito alto ao frete, o custo do frete, né? Para mandar para esses países. Mas, de alguma forma, ainda colaborou um pouco para as empresas conseguirem abrir alguns mercados diferentes, alguns clientes diferentes. Sim. Andrei, estamos chegando aí ao fim do nosso primeiro episódio. Na verdade, esse episódio de exportação foi mais uma primeira introdução para o pessoal. Acho que deu para falar algumas coisas. Mas eu queria ouvir um pouquinho de ti. Qual que é a tua perspectiva para o segundo semestre desse ano? A gente viu a queda do frete absurda. Estamos aí na casa dos $2 mil na importação para da China. O mercado, os empresários tomando um pouco de fôlego nesse sentido. O primeiro semestre foi um pouco reprimido, na opinião de muitos. E agora parece que está mudando um pouco esse cenário.
Queria ouvir um pouquinho a tua opinião, o que tu está sentindo no mercado, tanto na Impo como na Expo, porque o primeiro semestre acabou. Quem tinha que importar alguma coisa para chegar... Quem tinha que fazer alguma coisa já fez. Já chegou, né? Já estamos aí encaminhando metade de maio, para o fim de maio. Então, comenta para a gente qual que é a tua expectativa, qual que é o teu sentimento ainda para o segundo semestre de 2023, tanto na Impo quanto na Expo. Na importação, agora já começou, na verdade, a correria do Natal. Exato. Né? Então, das festas de fim de ano. E daí, nesse sentido, as empresas, muitos que visitaram as feiras, né, também, já começaram os procedimentos de embarque, de negociação, embarque, enfim, desses produtos. E eu já vejo, até para nós, já começou a aquecer a demanda para esses embarques já para o segundo semestre. Então, já tem vários clientes já planejados, já engatilhados para os seus embarques, porque até para as festas de final de ano, se deixar para embarcar em junho, julho, agosto, aí vai pegar talvez o frete um pouquinho acima novamente, devido à demanda, da oferta, né? E da demanda. Então, ele já tem que aproveitar agora até esse recuo do dólar um pouco, aproveitar nesse sentido para se preparar. E lembrar, eu acho que uma mensagem de otimismo para todos os empresários, que o Brasil não parou, não vai parar. Não vai né? parar. Logicamente há uma queda em todos os setores, sempre... uma mudança política gera uma queda, porém há sempre um espaço para a gente crescer de alguma forma. Eu vejo na desaceleração da indústria, eu pensei, teve uma retração, os empresários vão segurar de tudo quanto é jeito. E não aconteceu dessa forma. Depois da feira que houve até em São Paulo, né, a feira de máquinas, vários empresários já nos procuraram para poder modernizar o seu parque fabril. Então, eles estão aproveitando essa janela, vamos dizer assim, de oportunidade, que já deu uma esfriada na economia, deu uma segurada. O que eles estão fazendo? Estão se preparando para um futuro próximo, para um segundo semestre, para melhorar a produção, melhorar a sua forma de produzir, né, com mais máquinas modernas, e ganhar novos mercados. Então, na importação, eu estou olhando por esse lado. Legal. E na exportação, não tem como parar. Né? A exportação, ela vai continuar num crescimento. Se o dólar se mantiver nesse patamar, nós vamos ganhar eu vejo, vamos ganhar mais espaço, mais mercado. Na exportação não tem como voltar. Exportação eu vejo só como um futuro bem próspero. Legal, muito legal. Andrei, lembrou de alguma coisa, algum insight, quer compartilhar mais alguma informação com o pessoal? Ou acho que foi bastante conteúdo, foi um papo bem bacana? Eu vejo como bem produtivo o nosso bate-papo, acho que nós conseguimos passar bastante informação de forma bem simples para que todos possam entender. Perfeito. Né? Como falamos, né, a exportação não é um bicho de sete cabeças e nem a importação. Então, o que as pessoas precisam mesmo é buscar informação, buscar conhecimento e cair para dentro, como diz o ditado. E network, né? Eu acho que faz toda a diferença. Eu venho falando disso desde o ano passado, em algumas lives, em alguns projetos. Os negócios que você não fechou, os sonhos que você não realizou, é das pessoas que você ainda não se conectou. Então, esse é um grande objetivo de 2023 aqui, para mim, especial. E realmente tem feito a diferença. O Andrei veio de uma nova conexão do final do ano. Verdade. E já estamos aí com projetos rodando juntos. Então, eu quero aproveitar esse momento para te agradecer a parceria, agradecer em nome da Sept, agradecer também pela participação no podcast, pelo teu tempo em estar aqui com a gente, contribuindo com o teu conhecimento. Foi muito bacana. E mais pra frente, acho que a gente pode marcar um outro episódio falando um pouquinho mais de técnico, né? Hoje a gente trouxe uma visão mais geral da exportação, de como que está o mercado hoje. Mas mais pra frente a gente pode buscar trazer aí mais conteúdo pra galera. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Acho que isso vem ao encontro dos nossos pensamentos, né, de business, né, de negócio, sinergia, e estamos aí. Estou torcendo para cada vez mais ter muito mais capítulos, né, do Capacite, e o que a gente puder colaborar, estamos aí para poder ajudar. Muito obrigado pela oportunidade também.
Eu que agradeço, Andrei. Muito obrigada mesmo. E em breve, então, marcamos um novo encontro aqui. Quem sabe até Com o certeza. Alisson participa ou o Alisson faz esse bate-papo com você. É isso aí. Gente, obrigada para quem entrou, quem assistiu. Fica o convite para quem está assistindo pelo YouTube se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse podcast. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar mais longe, a chegar em mais pessoas. O nosso objetivo é realmente trazer muito conhecimento, é o nosso propósito. E quem está assistindo no Spotify também, dá para compartilhar, participem, fico muito feliz. Todas as segundas-feiras, às 20h30, temos um episódio novo do Capacete Podcast. Um abraço a todos, ficamos à disposição e até a próxima. Um abraço.